Graça e paz. Amém. Rômulo não precisou me apresentar, diz que eu já sou de casa. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Celso. Já pastoreamos aqui durante 7 anos. E depois mais 7 anos congregamos aqui até 2020. E aí, 15 de janeiro de 2020, nós fomos para Maringá. Estamos lá congregando com o pastor Jonathan e cuidando lá do Centro de Recuperação, Comunidade Terapêutica Molive. Deus tem feito maravilhas lá. E aí nós vamos chegar até os 105, vendo Deus fazendo maravilhas, porque Ele é um Deus que opera maravilhas. Uma alegria, um privilégio, um prazer receber um convite do pastor Satírio para estar com vocês aqui nesta noite. É uma palavra de Deus trazida ao meu coração e o que eu quero compartilhar com vocês. Uma alegria estar aqui o Brunão, olha lá o Bruno lá, Bruno está aí, ó, firme e forte, né? Mateus. O Bruno já está conosco lá há 9 meses, Bruno. Já 9 meses. Já está trabalhando. Amanhã vai fazer 2 meses que está trabalhando. Está conosco lá na casa ainda, vai morar em Maringá. Tem um propósito de estar morando lá em Maringá. E nós estamos abraçando esse desafio com ele, crendo que Deus vai completar a boa obra que começou na vida dele. E não começou agora. É a boa obra que Deus começou lá atrás. Houve algumas pausas nesta caminhada, mas a palavra de Deus diz que o Deus que começa uma boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Está lá o Bruno, mais uma oportunidade, mas nós cremos que desta vez Deus vai completar. Conta com a oração de vocês. Mateus esteve lá conosco também, já está aí de retorno. Já começa a trabalhar amanhã, pelo menos ontem ele disse que vai começar a trabalhar amanhã. Maravilha. E Deus tem feito maravilha lá. Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E nesta bondade de Deus, Ele tem um propósito de nos dar vida e vida com abundância. Se há alguém que não se conforma com uma vida que não seja abundante, este alguém sou eu. Desde quando me converti, eu entendi que Deus tinha uma vida que era além de ser uma vida liberta das drogas. Quando eu vim para Maringá para me recuperar, em 1980, outubro de 1980, eu vim realmente para me libertar dos vícios. Eu vim para morrer longe da família, tamanha era a miséria que eu estava vivendo. Vim mais para viver longe da família, morrer longe da família, do que com esperança de que um dia eu poderia estar tendo a vida que eu tenho hoje. Mas lá Deus me mostrou que o propósito dele não era me levar até, me trazer até Maringá para simplesmente me libertar das drogas. Ele veio para me dar vida, e veio para me dar vida com abundância. E é dessa vida abundante que eu tenho experimentado ao longo desses 43 anos. Vida abundante. Lá na casa, eu vou falar um pouquinho aqui, eu não aceito uma pessoa que passa lá mais do que 2 vezes. Passa a primeira vez
E aí eu dou uma oportunidade para passar só mais a segunda vez. Tem gente que fala, mas pastor, por que não dá mais uma chance? É porque eu vou ter que ensinar para ele, ou passar para ele, tudo que eu falei na primeira vez. Aí eu entendo que se ele não aproveitou bem o tratamento, ou então ele não se manteve firme depois, dentro de uma direção que foi dada, ele vai lá a terceira vez para me falar tudo de novo. Lá eu não dou, mas se ele quiser, eu já fiz isso muitas vezes, eu posso encaminhar ele para um outro lugar. Rapidinho aqui, um dia eu peguei um moço lá, eu fui para lá, ele tinha 28 internações, 54 anos, uma esposa frequentando a igreja, ele também frequentou a igreja um tempo, uma moto para trabalhar, de motoboy, conhecia Maringá, sabia a Bíblia mais do que eu, sabia da dependência química mais do que eu, sabia tudo. Quando ele completa 3 meses, aí eu falei para ele, e ele já estava me causando, queria antecipar a saidinha dele, a viagem, né, que ele faz depois de 3 meses, ir para casa. E aí eu falei, não, mas tem que esperar, mas o fulano um dia saiu, nem sabia por que eu liberei uma semana antes, né, tem os propósitos, o outro tinha uma situação na justiça, né, aí eu tive que antecipar a saída dele, e aí ele, não, mas eu quero e tudo, por que fez com o outro? Chamei ele no escritório e falei para ele, ô fulano, não vou falar o nome dele não, né, fulano, você vai ficar aqui mais 3 meses para quê? Você conhece a Bíblia mais do que eu. Você tem grupo de apoio para você frequentar. Você conhece dependência química mais do que eu. O que você vai ficar fazendo aqui mais 3 meses? Parou e falou, pastor, eu não pensei nisso. Eu falei, é por isso que eu te chamei aqui. Para você pensar. Foi embora. Tal, liga para minha esposa, ligo. Fulana, tal. Ele está indo, ele não precisa estar mais daqui, já está desintoxicado. Só para contar uma igreja, firme no grupo de apoio, fazer tudo aquilo que ele sabe que tem que fazer. 11 anos, andou, 11 meses, firme no Senhor. Agora, vai caminhar. Esses dias, deu uma recaída. Aí me procurou para voltar. Vai no CAPS, vai no Hospital Municipal, se desintoxica e volta para trabalhar, volta a frequentar a igreja, porque senão a gente vai baratear o Evangelho. 28, 56 vezes, aí vai nessa coisa toda. Eu falei, não, está lá agora, e quando voltar, não vai para a casa de recuperação. Você vai frequentar a igreja, vai fazer tudo que você tem que fazer, porque Deus tem uma vida, e essa vida que Deus tem para nos dar, ela custou preço de sangue de Jesus na cruz do Calvário. É esta vida que Deus tem para mim e tem para você. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Mateus 7, a partir do versículo 24, do 24 ao 26, a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Romanos 15:4 diz
que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para as consolações das Escrituras. Tenhamos esperança. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Então, o que foi escrito para o nosso ensino, o que está escrito para o nosso ensino, é para sabermos e termos conhecimento, mas o objetivo é para que nós pratiquemos aquilo que está escrito. É na prática que nós alcançamos o resultado. Aqui está dizendo que Jesus diz: ignorante, possa ter tido uma recaída, mas eu não tive nenhuma recaída. Qual é o segredo, pastor? Ou qual é o segredo dos céus? Qual é o segredo do Celção? Segredo negão. Aquilo que eu fui aprendendo, praticando, desde a primeira caminhada. Aquele que roubava não roube mais. Primeira palavra que eu ouvi lá, primeira pregação. Se você pegar fruto, né? Alguém estava ministrando, pastor Aparecido. Você pegar um fruto do sítio do vizinho, você está roubando. Eu com 30 anos eu sabia disso. Mas o dia que ele ministrou lá, aquela palavra veio do Espírito no meu coração. E eu saía lá com outro companheiro para buscar lenha no sítio do vizinho. Pegava goiaba, manga, tinha lá e tudo. O vizinho nem ligava, porque estava lá no meio do pasto dele lá e tudo. Aí naquele dia eu e o Fernando Contreiras, um chileno que estava lá se recuperando. Daqui a pouco eu levanto a mão assim para pegar uma goiaba. Aí eu lembro. E aí a mão abaixando. E o Fernando falou assim: não vai comer goiaba? Não. Ah, por que, Celso? Ah, porque você não viu a palavra ontem lá? Aqui é sítio do vizinho, é terreno do vizinho. Se eu pego essa palavra, eu estou roubando. Ah, deixa de bobagem. O passarinho está comendo a goiaba, aí tanta goiaba no chão e tudo. A mulher nem liga para a goiaba, a dona Aninha, ela nem liga para a goiaba e tudo. Não é bem assim, não. Ah, mas para mim é. Meu irmão, quem falou comigo naquela noite lá não era o pastor Aparecido. O Espírito Santo falou no meu coração. E ali eu nunca... Vou dar um testemunho rápido. Passado alguns dias, dona Aninha vai falar: olha, quando vocês quiserem pegar manga, nós pegava a manga e depois escondia as cascas lá, para ela não ver os caroços e tudo. Eu pegava cana dela, que era macia, a cana que ela tinha lá para cuidar das vaquinhas dela era macia, a nossa era muito dura lá. Aí eu pegava lá todo aquele negócio todo, tampava e tudo para esconder. Né? Essa mulher um dia, por nada, ela fala assim: vou falar um negócio com vocês aqui. Quando você quiser pegar manga, vocês não pegam daquelas mangueiras lá não, que a gente usa para vender. Agora das outras vocês podem pegar tudo. Quando vocês pegar cana, agora eu ia com a faca, cortava a cana, enterrava a casca, enterrava bagaço, tudo lá. Quando vocês quiserem pegar a cana, vocês fazem o seguinte, eu faço o seguinte: se pegar 3 canas da minha lá, vocês vão lá, jogam por cima da cerca, lá para minhas vaquinhas que estão lá, 3 das suas lá, que é mais dura e tudo lá. Eu peguei quantas canas eu quisesse, quantas mangas eu quisesse e tudo. Aí eu já não pegava só para mim, já pegava e levava para os outros também. Isso nos 3 primeiros meses de recuperação. Aí eu entendi que a prática da palavra traz resultado. Aquela palavra marcou a minha vida. E ali eu comecei a entender que Deus tinha uma vida nova se eu andasse na palavra, independente daquilo que eu pensasse
ou não. Então o objetivo da palavra, para mim, eu estou aqui para compartilhar uma palavra, é entendendo que você veio debaixo de chuva, que você veio para este lugar para ouvir uma palavra com o objetivo de praticar. Eu também vim para compartilhar uma palavra, entendendo que eu estou compartilhando para a igreja do Senhor, que tem o objetivo de praticar esta palavra. Porque a palavra só traz resultados se ela for praticada. Olha lá para João capítulo 13, versículo 17. Esse texto tem falado ao meu coração. João capítulo 13, versículo 17. Aqui Jesus estava falando, dando uma lição de humildade, quando ele lavou os pés dos discípulos. Mas eu peguei esse versículo 17 do capítulo 13 de João, porque ele tem falado tremendamente ao meu coração, e eu tenho compartilhado esta palavra. E o versículo diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Nós estamos lendo lá com o pastor Jonathan a Bíblia em um ano. Estamos no versículo 24 de Josué. Estamos lendo mais uma vez. Mas a leitura que nós estamos fazendo não é com o objetivo só de ler a Bíblia toda em um ano. Ela nos levará a conhecê-la mais. Mas o propósito não é só para nós conhecermos, porque nós não podemos ficar só no conhecer, porque a palavra de Deus foi escrita para que nós praticarmos, para nós praticarmos. E aí quando diz o Senhor Jesus disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. E você e eu, e talvez aqui os mais velhos, né, de caminhada, nós já sabemos muitas coisas. Tem vezes que eu falo assim: eu não quero aprender mais não, eu quero praticar o que eu já sei. Eu não pratico às vezes 5%, 3% de tudo que eu sei. Eu quero praticar. É porque é na prática que vem o resultado. E aí eu tenho compartilhado isso, e Jesus está dizendo aqui: bem-aventurados. Não é se você sabe. Bem-aventurado é se praticar. Pastor, eu sei só isso aqui. Pratica isso. Eu também sabia só isso. E fui para a prática disso. Aí eu sabia, aprendi mais um pouquinho. Fui para a prática, mais um pouquinho. Fui para a prática, mais um pouco. Qual é o segredo, Celso, de caminhar nessa? É a prática daquilo que sabe e daquilo que tem aprendido. Então, quando a palavra de Deus diz lá, para que nós, em Mateus capítulo 7, 24 ao 27, do versículo 24 ao 27, é que para nós enfrentarmos, né, as tempestades que vêm, para suportarmos, para passarmos por elas, as tempestades da vida, que elas são imprevisíveis, que elas são inevitáveis, por causa do momento que nós estamos vivendo, nós precisamos estar firme na rocha, praticando aquilo que nós temos ouvido. Não é tentar
vencer a tempestade ou impedir que a tempestade, elas são inevitáveis, ela vem para a minha vida e para a tua vida também. Elas são imprevisíveis, não avisa, a tempestade não avisa, elas vêm. Como é que nós vamos permanecer firmes? Se praticarmos aquilo que nós temos ouvido. E Jesus está dizendo, as minhas palavras. Os frutos que nós temos lá, isso eu bato na tecla com eles lá. Praticar a palavra, praticar a palavra. Às vezes vão alguém lá, mais algum cabeção, e vai, não, mas tem isso, tem aquilo. Vai para a palavra, vamos caminhar na palavra. Vamos para o monte orar. Vamos a palavra está aí. A palavra é viva e eficaz. A palavra liberta. A palavra cura. A palavra traz vida. A palavra gera fé. Vai para lá com uma fé que vai ter uma vida transformada e vai ficar sem a palavra. Todo dia, Brunão, vou falar do Bruno. Vai levar lá, Bruno, do culto lá e tudo, vai pegar uma carona agora para ir embora, depois do culto. Bruno arruma o trabalho, está trabalhando, vai e volta, tranquilo. Aí tinha duas noites lá, culto de noite. Bruno chegava do trabalho, almoçava, jantava, tomava o banho e tudo, e não aparecia lá no culto. Está cansado, veio do trabalho, tinha que ser corrido, às vezes não dava tempo de jantar. Aí eu chamei ele e falei, Bruno, quando tiver culto aqui, se você jantou, não jantou, tomou banho, não tomou, são quarta-feira e sexta noite, você vem para o culto, porque 9h30 acaba, 9 horas acaba, aí você toma banho depois, mas eu quero você lá. Pronto, está andando nisso. Aí falei para ele, que hora que você pega o ônibus? 6h15. Pega o ônibus, falei, 6 horas, eu acordo 4 horas, 4h30, 5 horas, quem recebe as mensagens aí sabe que de vez a mensagem está chegando lá, 4 horas da manhã lá, uma mensagem de áudio. Eu falei, você vai encontrar a janela lá da minha sala aberta e a luz acesa, você pode ter certeza que eu já deixei a porta da sala lá aberta e eu já estou lá no meu lugarzinho de oração, você passa lá para nós orarmos. Bruno já tem feito isso todo dia. E aí eu já falei para ele quando estiver aberta, porque tem vezes que eu acordo mais cedo e perco a hora, 6 horas eu não estou lá, e aí ele já sabe também se a janelinha lá, a janela não está aberta, então o pastor... E a luz não está acesa, o pastor ainda está no quarto. O que eu falei para ele? Você não pega o ônibus lá para ir para Floriano, porque ele pega o ônibus para não ir. Se ele pegar o ônibus já voltando para a cidade, ele vai em pé. Então ele prefere acordar mais cedo e tudo para pegar o ônibus que vai lá, para ir sentadinho. Falei, você sentou, você pega a Bíblia, você tem Bíblia online aí no seu celular, você pega o celular e já vai. Sentou, abre lá e já vai no texto da palavra. Vou falar isso porque foi algo tremendo na vida do Bruno e tem sido lá exemplo para a vida de outros. Quando ele chegou, eu falei para ele, antes de falar para ele fazer isso, eu falei assim, você está a um passo da recaída. Aí ele, está a um passo da recaída. Se você vai trabalhar e tudo, depois que já ficou esse tempo todo sem usar droga e tudo lá, se você não se alimentar, não se fortalecer na palavra e tudo, você está a um passo da recaída. E aí assustou, falei, não vai fazer isso, está fazendo isso, e é isso que ele vai ter que fazer todo dia para criar isso, este hábito, andar e Deus fortalecer a vida dele. Então há palavras, quando Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras, é porque nas palavras de Jesus contém ensinamento, contém princípios, contém mandamentos, e se ela for praticados, esses mandamentos, esses princípios, eles vão dar condições de enfrentarmos, suportarmos e passarmos pela tempestade da vida.
É só isso, meu irmão, minha irmã. Vai te dar condições para você suportar. Quem às vezes não suporta nesta caminhada é porque não está cheio, se alimentando, andando na prática da palavra de Deus. Eu não estou falando só para vocês. Isso eu entendo que seria para a minha vida também. Portanto, aos 74 anos, eu vou fazer dia 4 de junho, vou vir aqui para receber oração também, um abraço da igreja aqui, né? Naquele domingo da semana lá, eu vou estar aqui tudo. Ah, tem alguém aí que faz aniversário essa semana? Eu, 4 de junho, viu? 4 de junho, 4 de junho, é meu aniversário também. Recebi oração aqui, 14 anos, por que eu não vou vir aqui de novo receber? Na prática dos mandamentos, dos princípios, do Deus que quer que o meu caminhar seja de glória em glória, de vitória em vitória. É isso que Ele quer para mim. O Deus que quer que eu tenha vida abundante. O Deus que quer que eu complete a carreira. Mas para isso eu preciso caminhar na palavra do Senhor. Em Filipenses capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo encoraja os cristãos para poderem a seguirem o seu exemplo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Eu tirei esta frase aqui: observai os que andam. Paulo está dizendo para observar aqueles que vivem de acordo com os princípios ensinados por ele. E a Bíblia diz: observar os que andam. Nós precisamos observar o que andam. Quando eu falo com eles lá, eu falo para eles: observar os que andam. Não é presunção, mas eu falo: observa a mim, observa o Saulo, observa o Fabrício, observa o Bob, observa, eu vou falando para todos eles que eles conhecem, observa o Claudinho, observa o Bruno. Quem são esses homens? Homens que chegaram lá, tiveram a mesma experiência que eles têm. E aí homens que estão com família constituída, caminhando ministerialmente, prosperando. Vai observar quem? Eles. Porque um dia passou pelo mesmo caminho que eles passaram. E Paulo está dizendo aqui para nós observarmos aqueles que andam. Por favor, meus irmãos, minha irmã, não fique aí observando os que não andam. Estratégia do diabo. Eu tenho lá meu celular, daqui a pouco eu vejo lá alguém falando mal disso, daquilo lá, e a ver quando eu encontro pastores lá discutindo, e eu só vou assim porque é um pastor, daqui a pouco estão falando mal de... Eu quero observar os que andam. Eu quero observar os que andam. Eu venho aqui para descansar, estou lá na casa do Udo e da Marli, né? Descansando, observando os que andam. Aí tomei um café na casa do pastor Satiro e da Ruth, estou lá observando os que andam. Eu tenho amigos aqui em Rolândia. Nada contra eles, porque são ainda, mas não está andando. Aí eu vou sair lá de Maringá para vir aqui, para ficar observando quem não está andando. Ah, não. Agora quem não está andando pode falar comigo: pastor, eu não estou andando. Então vamos então. Mas eu quero observar os que andam, porque a palavra de Deus me ensina que eu devo observar aqueles que andam. Aí você fala: pastor, não tem alguém observar. Observa Jesus. Meu pai trabalha até hoje, eu ainda trabalho também. Ele está vivo e andando ainda. E aí vamos ver. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 que nós devemos correr a carreira que Deus tem proposto para nós, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus. Vamos chegar até o fim da carreira que Ele tem proposto para nós.
E quando nós falamos sobre tempestade da vida e tempestade na vida, vamos lá para 1 Samuel capítulo 30. Observar Davi, observar o homem que foi chamado por Deus de um homem segundo o seu coração. Pecou, adultério, homicídio, e ainda assim Deus disse: tenho encontrado Davi, homem segundo o meu coração. Que maravilha! Eu ando na caminhada com o Senhor, pecador que sou também, falho que sou também, mas eu quero que Deus me olhe e diga a meu respeito: tem encontrado o Celso lá em Maringá, homem segundo o meu coração. Eu creio que eu posso ouvir isso dele. Porque se ele falou isso de Davi, por que ele não pode falar de mim e de você? Porque peco? Mas se eu peco, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Se eu erro, Senhor, tem um Deus que me já liberou perdão na cruz do Calvário por mim, e eu vou caminhar nesta vitória do Senhor a cada dia. Então, quando nós olhamos aqui para 1 Samuel capítulo 30, é o texto que nos diz, eu vou ler do versículo 1, a partir do versículo 1. Já preguei umas 30 vezes sobre esse texto aqui. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglag e a esta ferido e queimado. Ele tinha queimado a cidade de Davi com suas casas e tudo. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande. Então somente os levaram consigo e foram os seus caminhos. Davi e os seus homens vieram à cidade. Então, deixa eu explicar aqui. Davi vem da guerra, da uma batalha, e venceu os inimigos. E quando ele vai chegando na sua cidade, eles encontram a cidade queimada. As mulheres foram levadas cativas, seus filhos, suas filhas foram levadas cativas. A Bíblia diz no versículo 4: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Quando eu estou falando de tempestade da vida, e nós observamos aqui como foi que Davi enfrentou, nós vamos observar como foi que Davi enfrentou, suportou e venceu uma tempestade terrível. Quando a Bíblia fala lá de Mateus 7, 24 e 27, está falando que aquele que ouve as suas palavras é como um homem que edifica a sua casa, porque vai vir a tempestade, e não é a tempestade da natureza, hein? Esses são o tipo de tempestade que vem contra a tua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas. E já vieram muito contra a vida de muitos de vocês aqui, já vieram muito contra as minhas vidas também. E nós precisamos então olhar para aquele que anda, como foi o caso de Davi, e saber como que ele enfrentou esta tempestade aqui. E quando nós vemos esta tempestade terrível, que na verdade Davi enfrentou aqui duas tempestades. Uma externa, que foi o ataque dos amalequitas,
queimando a cidade, levando suas coisas, levando seus filhos, levando. Isso é a tempestade que vem externa, de fora. Mas havia também uma outra tempestade, que é a tempestade interna, porque os seus comandados falavam em apedrejá-lo. Então ele estava enfrentando uma tempestade externa e também havia uma tempestade interna aqui. Sabe por quê? Porque esses homens, que eles se tornaram os oficiais do exército de Davi, foram homens que Davi acolheu lá na caverna de Adulão. Homens endividados, com problemas, e ele acolheu lá. E agora esses homens não considera a dor que Davi também estava passando, e que quiseram então apedrejá-lo. Isso é a tempestade interna que nós enfrentamos às vezes. E eu vejo que às vezes essa tempestade interna, ela é mais terrível do que a externa. E aí eu estou falando aqui de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que desde menino já servia a Deus. Um homem que teve promessa e viu a promessa de Deus se cumprir, que ele seria rei sobre Israel. E vai então aquele adorador ao Senhor, e agora enfrenta uma situação dessa. Humano como eu e você, como é que vai entender isso? Então aqui na vida dele estava uma tempestade terrível. Agora, Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Davi sabia disso. Ele sabia que Deus era o seu socorro bem presente na hora da angústia. Sozinho, preste a ser apedrejado, sua cidade queimada, filhos e mulheres sendo levados cativos, ninguém sabia para onde, o que fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Davi sabia que Deus era o seu socorro bem presente na hora da angústia. Você sabe disso? Sabe disso? Sabe disso? Mas não podemos ficar só no saber, porque senão a gente vai ficar na angústia, no seu canto, chorando o seu tanto, e não vê a situação. Se você sabe, no momento de angústia, faz como Davi, vai para o Senhor. Ele é o meu socorro. Ele é teu também, você falou aí que é teu, mas ele é meu. Então no meu momento de angústia, eu não tenho outra coisa a fazer senão ir para o meu socorro bem presente, bem ali pertinho de mim, 4 horas da manhã, lá na salinha lá e tudo. E às vezes quando eu estou um pouco angustiado, quando eu estou, né, que é muito difícil eu estar angustiado, muito difícil, mas às vezes vem alguma situação lá, vou para ele, é para ele que você tem que ir mesmo. A Bíblia diz que Davi, naquele momento, ele sabendo disso, ele se reanimou no Senhor. E ele disse a Abiatar, o sacerdote: traz para mim a estola sacerdotal. Então o homem trouxe lá a estola, aquele manto, e aí, no versículo 8 diz assim: Davi consultou ao Senhor. Quando ele foi para o Senhor, a tempestade interna se fez bonança. Sabe com quê?
pela palavra, pela certeza que ele tinha, pela verdade que ele sabia, que ele tinha dentro dele, que Deus era o seu socorro. Na hora que ele andou nessa verdade, antes dele receber uma palavra do Senhor, que ele alcançaria os seus inimigos, aqui nele já se fez bonança. Estão me entendendo? O saber que Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia, naquele momento, esta verdade veio na vida dele. E quando essa verdade veio, se fez bonança aqui. Os apedrejadores ainda estavam ali, querendo apedrejá-lo. A situação, a tempestade externa ainda estava lá. Mas aqui já havia bonança. Aqui já havia bonança. Aí ele vai para o Senhor. E quando ele consulta ao Senhor, ele diz: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Aí o Senhor lhe respondeu: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia. Pode ir, porque acho que foi a penúltima vez que o pastor Paulo Canuto veio aqui, ministrou uma palavra aqui, eu vim um dia aqui e tal. Depois que ele estava saindo ali, eu cumprimentar, ele já tinha cumprimentado aqui e tal, já ia embora. Eu vim, parece que do último dia, acho que era um domingo. Aí chega ali, Paulo eu já conheço desde 1979. Quando ele recuperou, eu cheguei lá em 1980. Aí eu falei: o Paulinho, tal coisa, Celso, não dá. Como é que está lá o Molive? Falei: Paulo, eu estou lá meio sozinho, né? Estava na falta de obreiro, coisa lá difícil. Aí eu até reclamei para ele, falei: tem pessoas que dizem que é para mim ir, que eles iam ficar segurando a corda. Mas tem hora que eu vou lá no fundo do poço para botar um moço nas minhas costas lá. Quando eu puxo, eu mexo na corda lá para ver se alguém puxa. Aí eu vou ver que ninguém puxa a corda, nem nada. Eu estou lá no sufoco, Paulo, nessa idade, eu estou meio sozinho lá e tudo, reclamando ali com ele, e tudo. Eu falei para ele assim: Paulo, tem hora que eu puxo a corda lá, estou lá no fundo do poço, falo: sobe aqui nas minhas cordas, que eu trabalho lá com os moços lá. Eu puxo a corda e eu vejo que a corda está firme. E aí eu fico pensando, por que não puxa a corda? Porque falaram tanto, mais de 30, 40, que falaram: pode ir, Celso, que eu vou ficar segurando a corda. Aí eu falei: eu fico lá sozinho e tudo, Paulo, não é fácil não. Aí ele falou para mim assim: ô Celso, quando você puxa a corda, você não vê que a corda está firme? Eu falei: sim, mas eles disseram que ia puxar a corda. Não fica esperando puxar a corda não, Celso. A corda está firme. Você que vai fazer força. Ele falou: quando você chegar lá em cima, você vai ver quem é que está firmando a corda lá. Assim, uma conversa ali andando lá. Jesus está lá. Ele falou para ele: Jesus está lá. Aí eu ainda falei para ele: mas Paulo precisava de mais. Você não precisa de ninguém. Jesus está lá. Celção, Jesus está lá. Eu ainda fiquei, Jesus está lá. E fui embora. Chego lá, quem está lá? Jesus está lá. Isso já tem mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Estou lá, firme e forte, porque eu sei que Jesus está lá. Se vão puxar a corda ou não vão, eu não vou ficar esperando não, porque Jesus
está lá. Davi, ele consulta a Deus e Deus disse para ele ir. Aí versículo 9 diz assim: partiu, pois, Davi. Presta atenção, a tempestade externa ainda estava lá, mas quando fez bonança aqui, ele parte em condições de enfrentar as tempestades externas. Sabe o que você precisa, eu preciso, nós precisamos? É que haja bonança aqui. Aqui. Aí se tivermos, nós vamos enfrentar as tempestades externas. Davi partiu e os outros junto com ele. Ele nem chamou ninguém. Aqui já está, já se fez bonança. Deixa eu ir. Aí ele vai, e aí você vai ler o restante do capítulo lá. Você vai ver como que Deus deu a vitória para esse homem. Aí ele teve condições de enfrentar as tempestades lá fora. Quem sabe você chegou aqui, né, ou tem vindo, ou tem enfrentado alguma tempestade externa e tudo. Que Deus quer ministrar no teu coração é uma bonança aqui. Quando nós não temos bonança aqui, nós não temos condições de enfrentar as tempestades externas, que é a luta do dia a dia, as coisas do dia a dia. Mas quando há paz, na certeza que o Senhor é contigo, o grande general, Ele é contigo, você pode ir, porque certamente vai passar pela tempestade externa com toda a certeza. Há algumas promessas e direções e princípios que conhecemos, que sabemos. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. E bem-aventurado quer dizer abençoado, vitorioso, bem-sucedido e próspero, se fizer. Deus quer que eu e você sejamos bem-aventurados. Por exemplo, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para vossas almas. Quem conhece esse texto? Quem conhece esse texto? Nós sabemos. Vai vir resultado dessa palavra se eu for para Jesus, porque ele está dizendo: vinde a mim. Não basta saber, tem que fazer. E se fizermos, vai encontrar descanso para nossas almas. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O que temos que fazer? Clamar a Ele. Alguém já disse assim, que se quer resposta de Deus, vai para o Deus que tem resposta. Tem muita gente que quer a resposta de Deus, está esperando uma resposta de Deus, está esperando, não é ficar esperando a resposta. Vai para Ele que tem a resposta. Simples assim. Por isso Ele diz: clama a mim que eu vou te responder. A qualquer momento, a qualquer hora, para tudo. Se você clamar, há uma promessa do Deus que é fiel, que se clamar Ele vai responder. João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado. Um pecado, pecado faz separação entre nós e Deus, impede a bênção de Deus na minha vida. Eu vou para lá. Se eu sei, eu vou confessar. Se eu sei, eu vou caminhar nesta palavra, porque Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar. E aí nós caminhamos na vitória.
O Salmo 46:1 lá que Davi, né? Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Ele é o teu e o meu socorro. Sabe disso. Vai para Ele. E aí vai caminhar na vitória do Senhor. E finalmente Efésios 6:13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Então, nesses dias maus que nós estamos vivendo, o segredo é tomar a armadura de Deus e caminhar. Aconteça o que acontecer, venha de onde vier, nós vamos caminhar vitoriosamente como bem-aventurados, porque o Senhor é poderoso para nos conduzir em triunfo e em vitória. A igreja do Senhor é vitoriosa. Ângelo, depois nós vamos cantar aquele primeiro cântico aqui. Lembra aí, né? Às vezes fala assim, vamos cantar o primeiro cântico, e a pessoa fica ali, qual foi o primeiro cântico? Ai, meu Deus do céu. A Amanda te ajuda a lembrar aí. Para nós cantarmos e declararmos aquela verdade ali. Porque você é a igreja do Senhor para caminhar vitoriosamente. Nada de derrota, nada de choro, nada de coisa. Choro é na presença do Senhor, choro é de alegria, choro é de dor também, mas o choro pode durar só uma noite. No outro dia vem o amanhecer pelo amanhecer, né? A alegria do Senhor vem, não tem que ficar chorando toda a vida, não. Bem-aventurado, é abençoado, é vitorioso. Tudo isso Deus quer que nós sejamos, se nós fizermos, se nós praticarmos o que sabemos. Praticar o que se sabe é tudo o que você tem que fazer para viver uma vida de vitória. Hoje é 24 de março de 2024. O pastor Celso veio aqui para trazer uma palavra com você, encerrou a palavra 20 para as 8. Veio para você. Vim para trazer uma palavra dessa para você. É para você. Ah, é para a igreja. É para a igreja. Mas é para você, para você, para você. Pratica aquilo que você sabe. Vai caminhar na vitória do Senhor. Eu acho tremendo Jesus. Ele não fala para você nem eu praticarmos o que nós não sabemos. É o que nós sabemos. Ah, eu não sei. O Espírito Santo ensina. Ah, eu não consigo. Jesus diz que estará conosco todos os dias para nos ajudar. Então não tem que viver numa derrota. Porque derrotado é o diabo. Jesus é vencedor. E é o vencedor que diz que estará comigo, contigo, todos os dias, todos os dias. Portanto, Ele está conosco neste dia. E nós vamos cantar esse cântico, tomando posse dessa vitória, no nome de Jesus. Antes disso, eu quero fazer um apelo que você vai ficar aí no teu lugar mesmo, vai ficar e vai se levantar aí mesmo. Depois todos nós vamos levantar. Mas eu preciso trazer esta palavra muito direta para você, pessoalmente. Quem está enfrentando uma tempestade externa nesses dias, qualquer situação que está vindo, vamos manter batalha. Pastor Udo, vamos lá na célula esses dias, tinha quatro famílias que não estavam lá na célula, porque estão pessoas que estão doentes, com dengue, outra fez uma cirurgia, outra coisa lá,
Isso é tempestade, isso é batalha. Oramos lá também, né? Mas também nós queremos orar aqui com você como igreja. Se você está enfrentando uma situação que precisa de uma intervenção de Deus, quero te dizer que isso é uma tempestade, e Deus quer que você saia daqui com bonança aqui no teu coração, para enfrentar essa tempestade, que assim como Ele deu vitória para Davi, Ele vai dar para a tua vida também, no nome de Jesus. Fique em pé aí no lugar onde você está. Se não está enfrentando tempestade, você pode ficar aí sentadinho aí. Mas se há uma situação, aí você já levantou, eu também estou aqui já em pé, então vamos levantar todos nós. Porque o Brasil está enfrentando uma tempestade. O Brasil está enfrentando uma tempestade. E nós vamos passar por elas. Nós vamos suportá-las. Porque o Senhor está conosco. E nós vamos passar por elas. Somos a igreja do Senhor. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela.